Olá pessoal, eu vim aqui hoje mostrar para vocês mais uma estratégia aí de trading. Essa aqui eu recomendo para você fazer swing trade em tempos gráficos maiores, como que eu vou mostrar para vocês hoje aqui de 4 horas, que é o que eu gosto mais. E também ela pode ser usada em tempos gráficos menores, como 5 minutos, 15 minutos, aí seria mais para scalp. Tá? A diferença de usar ela para scalp ou para swing trade são os targets que você pode ter na sua operação, ou os objetivos, né? Quando você fala de 5, 15 minutos, você deveria estar tentando ganhar 1, 2, 3% na operação. Quando você fala de períodos de 4 horas ou até diário, você pode, né, buscar operações ou ganhos bem maiores, como 10, 20, 30%, em alguns casos 100%, 200%. Tá? Vocês vão ver alguns exemplos que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje. É, essa estratégia ela consiste, tá, em três médias móveis, médias de 50, 100 e 150, que são médias amplamente difundidas no mercado. Eu uso aqui essa branquinha aqui, é a média de 50, e eu uso esse outro indicador aqui, esse MA Cross, que é média exponencial, é cruzamento de média exponencial. Eu tenho as médias de 100 e 150. Eu coloquei elas pintadas aqui como sendo uma faixa que fica mais fácil a visualização, né? O verde quando está subindo, o vermelho quando está caindo. Mas elas são assim um limite de média de 100 e 150. E aqui embaixo tem o indicador ADX, que eu uso apenas a linha DI+, que é a que mostra a força compradora, tá? Que está em verde aqui. E eu coloquei aqui essa linha de 25, que para mim é o limite. Eu quero entrar nas operações onde o DI+ esteja acima de 25. Isso mostra uma certa força de compra no ativo naquele momento. Tá? E esse filtro aqui, ele ajuda em muito a gente a não entrar nos falsos rompimentos, sabe? Eu já fiz testes com outros indicadores como RSI, MACD, e eu achei muito mais efetivo esse daqui. Então vamos lá. No BNB USDT, na Binance, 4 horas, por exemplo. Eu vou fazer de trás para frente, né? Então, o último movimento de queda meio que terminou aqui, né? O preço veio, rompeu as médias, mas eu tenho sempre que esperar o quê? Né? Um conjunto de fatores. O preço está acima das médias, as médias todas estarem alinhadas para cima, aqui, somente aqui a média de 50 fica alinhada. Eu preciso que o indicador DI esteja acima de 25, nesse ponto aqui ele estava, só que as médias não estavam todas ainda alinhadas, só ficaram alinhadas aqui quando começa a ficar verde, tá vendo? Então, quando elas ficaram alinhadas, o DI já não estava dando entrada. Então você tem que esperar ele dar a entrada. Veio, fez um recuo. Nesse ponto aqui, ele ficou positivo e houve o rompimento do topo anterior, que é perfeito o movimento. Então nós entraríamos aqui, nesse ponto. E aí, ó, entrando aqui, veja, ele começou te dando 6%, aí ele tocou as médias aqui embaixo, mas nós temos alguns pontos de saída dessa operação. Tá? O que eu gosto mais é quando você tem um candle fechando abaixo da média de 150, tá? Que seria mais ou menos nesse caso aqui. Tá? Então ele veio, ó, ele deu para a gente aqui, ó, 12%, e aí depois ele vem e fecha aqui com menos 0,6. Então, qual a minha recomendação? Tá? Aí vai um pouco da gestão de risco de cada um. Eu depois vou gravar um vídeo falando sobre gestão de risco, dando algumas dicas e algumas estratégias. Eu costumo fazer o seguinte: mais ou menos em torno de 10%, eu já fecho uma parte da minha operação e já subo o stop para o ponto de entrada. Então, nesse caso aqui, eu teria ganho 10% numa parte. Quando ele tocou aqui, eu poderia sair, né, da operação. Existe uma forma um pouco mais agressiva de trabalhar nessa estratégia, que eu também costumo utilizar às vezes, principalmente nesses ativos mais fortes, como o BNB, né, o Bitcoin, o Ethereum, a ADA Cardano, que são ativos mais fortes. Esses aí, por exemplo, eu costumo esperar a virada do verde para o vermelho, que você busca
uns alvos muito maiores. Nesse caso aqui do BNB, ó, ele chegou a dar 47% e no momento ele está com 43%. Então você consegue ter alvos bem maiores. Tá? Claro que você corre um pouco mais de risco, mas aí é a sua gestão de risco. Então nós temos algumas formas de trabalhar, né? Só recapitulando. Você pode botar targets fixos, como 5, 10, 15%, sair, ganhou aquilo ali, saiu e espera a próxima, né? Lucro bom é lucro no bolso. Você pode fazer uma parcial e fechar quando ele sair, ele fechar fora dessa faixa aqui das médias de 100 e 150, e você pode esperar a reversão do movimento. Tá? Quando você tem essa opção de esperar mais ele até o final, a minha recomendação é que você faça várias parciais. Vai fazendo mesmo. Por exemplo, vamos imaginar que você entrou numa operação com $100, $500, $1.000, não importa quanto. Tá? Eu vou dar, hipoteticamente, você entrou com $100. Tá? Aí ele fez 10%, você sai, mata 10% da sua operação. 15%, mata mais 10 ou 15% da sua operação. 20%, sei lá, mais 20 ou 30%. E assim você vai reduzindo a sua operação, até que no final você deixa 20, 30% já com lucro alto, esperando a reversão do movimento. Porque aí você pode pegar, enfim, um rally de 300, 400, 500% até nessa parte final que você deixou. Tá? Então a estratégia ela é assim, ela é bem simples. Vou dar mais alguns exemplos. Vamos andar mais para trás aqui. Vamos pegar outra virada de movimento de alta aqui. Ó. Vamos lá. Aqui ele vinha, né? Veio no vermelho, ele virou. Nesse ponto aqui, ele ficou. Tá? Ele está acima das médias, já ficou verdinho aqui embaixo, e o DI mais ainda está verde. Só que o seguinte, ele vem no movimento aqui, tá vendo? Descendente. Então a gente espera ele vir, né? Tocar nas médias, e vamos esperar a próxima vez que ele vai ficar acima de 25 de novo, que é aqui só. Ó. E que é ótimo porque é o quê? É o ponto que está acima do topo anterior, quando ele forma um pivôzinho. Então é aqui que nós deveríamos entrar, tá? Então, vamos lá, nesse ponto aqui, ó. Ele veio, fez 4%, aí ele recuou, ele veio, ó, 18%, veio, ó, 26%, recuou um pouquinho aqui para 11% ainda no lucro, aí ele foi, buscou 46%, recuou para 36%, veio aqui em cima no 50%, tá vendo como as coisas vão, ó, acontecendo? E aqui ele começa a perder força, ó. Vocês podem ver, ó, que ele tinha um topo aqui, ele fez um topo menor, ele recuou, aí ele fez um topo ainda na mesma faixa, não conseguiu subir. Aqui ele está mostrando que ele está perdendo a força, que seria o momento já de você sair da operação. Ainda assim, se você não sair da operação, aí ele deu um recuo enorme. Nesse caso em especial, ainda daria 8% de lucro. Tá? Mas a recomendação é sempre que você vá fazendo as parciais. Tá bom? Vamos lá, vou mostrar agora a configuração dos indicadores. Então, o primeiro que eu uso é esse MA Cross. Eu uso o meu aqui em inglês, se vocês forem em português, pode estar cruzamento de médias, pode estar um nome um pouquinho diferente, tá? Eu uso desse autor aqui, Domenico Siletti, tá? Então, qual a configuração que eu uso? As médias eu coloco de 100 e 150, eu desmarco para ele mostrar as entradas em média de 200, e aqui atrás tiro apenas a média de 200. O resto é tudo padrão, que ele já mostra para você essas faixas aqui, tá? Verde e vermelho. Adiciono uma média exponencial de 50 e eu gosto de colocar branco, aí vai o gosto de cada um. E boto ela também com a grossura o menor possível, fininha aqui. Vai ficar menos, atrapalhar menos aqui os candles. Esse outro indicador aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Esse ADX Trend, é esse daqui, tá? Do Alexandre 121. Se você coloca ele com padrão, olha só, ele fica bem diferente, tá? Deixa eu remover ele aqui e mostrar. Eu uso muito pouco dele. Tá? Eu uso aqui, ó, nos inputs, ele já vem com 14, 14 como padrão, eu deixo. No threshold, eu coloco 25, que é o que eu quero aqui, essa linha de 25 aqui.
eu quero entrar apenas quando o DI mais estiver acima de 25. E no Style eu desmarco ADX, ADX. O primeiro mais DI eu deixo, é o que é essa linha verde que eu uso aqui. Eu coloco verde, coloco com o segundo nível aqui de grossura. Desmarco o outro DI mais e os dois DI menos. O threshold eu coloco branco, também com um mínimo de grossura aqui. E desmarco o resto todo. Só isso que eu quero desse indicador. Que aí a gente tem aqui o nosso modelo aqui, ou o nosso setup de operação. Eu vou colocar no vídeo, lá na descrição, todas as configurações aqui que eu comentei, caso alguém prefira olhar e copiar de lá, tá bom? E qualquer comentário que vocês queiram, bota aí que eu vou responder todos eles, tá bom? Obrigado.